Olá, somos a Trindade Clássica da HZN. E hoje vamos falar um pouco sobre o classicismo, com os ilustres convidados Bach, Haydn, Mozart e Beethoven. Compositores da era clássica que vieram nos visitar para a apresentação. O classicismo foi um estilo musical inspirado nas arquiteturas da Grécia e Roma Antiga, possuindo características semelhantes a outras vertentes clássicas, como a literatura e a própria arquitetura, em que também observamos a graça e a simplicidade, o equilíbrio e a proporção. O termo classicismo é designado às músicas compostas no período entre 1750 a 1810, de grande influência vienense, com composições marcantes de Haydn, Mozart, Stamitz, Gluck, os filhos de Bach e as primeiras músicas de Beethoven. Sobre a origem desse estilo, podemos dizer que a música classicista foi antecedida pelo Barroco, que foi um período musical marcado pela exuberância, com ritmos energéticos, altos contrastes e melodias com muitos ornamentos, tendo como seu maior nome Bach. Johann Sebastian Bach foi um compositor e professor da música barroca que serviu como grande inspiração para os principais nomes do classicismo, como Mozart e Beethoven. Nos últimos anos da música barroca, o estilo classicista já vinha se desenvolvendo. Por isso, as datas de início e fim dos dois períodos não são exatas. O Barroco teve como marco de seu fim a morte de Bach, o principal nome desse estilo. Porém, o grande compositor não foi esquecido. Possui obras como o Concerto de Brandeburgo, a peça Fuga em Sol Menor, Ária na Corda Sol e Ave Maria. O professor foi uma inspiração para os maiores compositores classicistas. Por obrigação de serviço, Bach compôs um grande acervo de peças sacras, sendo a mais famosa a Paixão segundo São Mateus. Ficou conhecida como uma obra-prima da música ocidental. A música classicista usava a formalidade, a ordem e a hierarquia. Era um estilo limpo que usava divisões mais claras entre suas partes, uma melodia única e clara, acompanhada por acordes, contrastes mais brilhantes e cores de tons. Diferenciando-se da música rica em camadas da era barroca, a música clássica remetia à simplicidade ao invés da complexidade. Com a chegada do classicismo, as orquestras aumentaram de poder a música instrumental, que antes não era tão valorizada por conta da religião. A música instrumental foi importante no classicismo, e nesse período ganhou o reconhecimento que antes não possuía, pois a igreja tinha a música vocal como santa, já que usava um instrumento criado por Deus, a voz. Os principais tipos de música instrumental foram sonata, trio, quarteto de cordas, quinteto, sinfonia e o concerto solo, que apresentava um músico tocando uma obra solo para violino, piano, flauta ou outro instrumento acompanhado por uma orquestra. Na primeira parte do período clássico, as orquestras ainda eram pequenas e de formação variável, uma base de cordas, a qual geralmente se apresentavam 2 trompas e 1 ou 2 flautas ou 2 oboés. Logo, entretanto, os compositores passaram a usar conjuntamente as flautas e os oboés, além de incluírem 1 ou 2 fagotes, e em certas ocasiões, 2 trompetes e um par de tímpanos. A música vocal, diferentemente das eras anteriores, na era clássica, pela primeira vez, juntamente com a música instrumental, foi importante. No classicismo, 3 grandes nomes tiveram protagonismo na época em Viena e ficaram conhecidos como a Trindade Clássica Vienense, sendo também referidos como a primeira escola vienense. Os 3 compositores eram Haydn, Mozart e Beethoven, cada um com obras marcantes e históricas. Haydn foi um dos mais importantes compositores do período clássico. Faz parte do classicismo vienense, ao lado de Mozart e Beethoven. Além disso, é considerado um dos autores mais importantes e influentes da história da música erudita ocidental. Sua carreira cobriu desde o fim do Barroco aos inícios do Romantismo. Ele é considerado o motor que permitiu que essa evolução acontecesse. E estima-se que, ao todo, Haydn tenha escrito 340 horas de música. Entre suas obras mais famosas estão
a Sinfonia número 26, Lamentação, a Sinfonia número 94, chamada Surpresa, e a Criação. Wolfgang Amadeus Mozart foi um influente compositor austríaco do período clássico. Mostrou sua habilidade desde a infância. Já tocava teclado e violino. Começou a compor aos 5 anos de idade e passou a se apresentar para a realeza europeia, maravilhando com seu talento precoce. Na adolescência, foi contratado como músico da corte em Salzburgo. Ao visitar Viena com seu patrão, desentendeu-se com ele e solicitou demissão, optando por ficar na capital, onde ao longo do resto de sua vida conquistou fama, porém pouca estabilidade financeira. Em seus últimos anos, escreveu suas sinfonias, concertos e óperas mais conhecidas. Teve uma morte prematura aos 35 anos e deixou uma esposa, Constanze, e 2 filhos. Desde seus 5 anos, Mozart compunha. Suas 3 grandes óperas são As Bodas de Fígaro, Dom Giovanni e A Flauta Mágica. Ludwig van Beethoven foi um compositor germânico do período de transição entre o classicismo e o romantismo. É considerado um dos pilares da música ocidental pelo incontestável desenvolvimento da linguagem e musical nas suas obras. Entre suas principais obras estão a Sinfonia número 40, a Missa Solennis e a Nona Sinfonia, que é a sinfonia mais famosa de Beethoven. O estilo da primeira fase do período clássico é chamado de estilo galante, que era um estilo amável, cortês, que visava principalmente agradar o ouvinte. Muita coisa nessa música peca pela falta de profundidade, mas naquilo que ela tem de melhor, como as composições de Carl Philipp Emanuel e Johann Christian, os filhos de Bach, e também as primeiras obras de Haydn e Mozart. Posteriormente, à medida que o estilo clássico foi amadurecendo, as composições passaram cada vez mais a enfatizar as características que já associamos à arquitetura clássica, com graça, proporção e equilíbrio. Em particular, os compositores clássicos alcançaram o perfeito equilíbrio, a expressividade e a estrutura formal. Portanto, o período classicista é marcado por uma sonoridade leve e clara, principalmente homofônica, com ênfase na beleza e na graça da melodia. Propõe equilíbrio, moderação e controle elegante. Possui maior variedade e contraste em uma peça, com frequentes mudanças de disposição e timbres. Espero que tenham gostado e agradecemos a atenção.